Boa tarde, pessoal. Hoje, nós do Caminhos Artísticos Pedagógicos viemos trazer para vocês uma pessoa muito especial, a Dana Vargas, do Convocar Infância. E como hoje é uma primeira live do nosso Caminhos Artísticos, a Mara, que está aqui do meu lado, né, Mara? Vai falar um pouquinho do Caminhos. Então, né? Como a Lilian disse, é a nossa primeira live aqui pelo Face, então um pouco ansiosas, mas assim, a Caminhos Artísticos, ela foi pensada com o intuito de ajudar nesse momento de pandemia que estamos vivendo, um momento único na nossa história, né? Principalmente na educação. Então, assim, a gente pensou esse Caminhos Artísticos realmente com isso, com o intuito de ajudar nesse momento a divulgar lives, cursos, formações que venham a nos ajudar a engrandecer a nossa vida, a nossa trajetória enquanto professores, educadores e artistas da educação, né? Eu acho que era isso o que significa os caminhos artísticos pedagógicos. É isso aí. E hoje trouxemos, então, Dana Vargas, mulher gaúcha, educadora de chão de escola, pedagoga, pesquisadora das infâncias, apaixonada pela educação, cursando pós-graduação em supervisão e orientação escolar na Uniriter e especialização em educação infantil na Unicinos. E, claro, idealizadora do Convocar Infâncias. Boa tarde, Dana. Boa tarde, Lilian e Mara, tudo bem? Então, uma honra estar aqui sendo convidada por vocês em Caminhos Artísticos Pedagógicos de participar, então, dessa primeira live de vocês pelo Facebook. E também confesso que é minha primeira live como convidada. Então, estamos compartilhando esse nervosismo? Sim! Muito feliz, e que nem eu falei para as meninas antes, que a nossa tarde, que esse nosso café pedagógico seja um café prazeroso, um café de muitas trocas, que é bebida melhor que um café dentro da escola, né? Todos nós, educadores, a hora do cafezinho, a hora de pegar um cafezinho, poder trocar com a colega, que às vezes a gente não consegue compartilhar durante o dia. Então, quando a gente conversou, a Lilian e a Mara, que veio esse convite, eu fiquei muito feliz, porque é uma forma de as pessoas me conhecerem. Porque as pessoas me conheceram de uma forma assim, convocar a infância. Quem é essa mulher? Quem é essa menina? Quem é essa garota? Está compartilhando sobre infância. Quem é essa pessoa que está trazendo nomes, né, da nossa educação para falar sobre infância? Quem está trazendo essas educadoras de chão e de todo o Brasil, porque temos convidados de todos os lugares. Então, antes de mais nada, quero começar contando um pouquinho dessa minha história, né? Já agradecendo também por esse espaço, porque eu acho que a minha história vai conversar com esse nosso assunto sobre docência. Então, vamos lá. Como a Lilian falou antes, né? Eu sou a Dana Vargas. Para quem me conhece já há bastante tempo, há pouco tempo, todo mundo me conhece por Dana Vargas. Mas meu nome é Daniela. Ó, o segredinho. Pô, não sabia, que legal. Ninguém sabe. Eu sou Daniela. Eu sempre morei num condomínio onde tinha muitas Danis. Dani disso, Dani daquilo. Então já vem daí, né? O meu Dana desde pequena. Então as amigas, tudo compartilhando sempre, conversando. Aí precisava de diferenciar. Então eu assumi esse Dana para a vida toda. Esse Dana, todo mundo me conhece por Dana. Então, eu vim de uma família de mãe professora. Então, começamos por aí, né? Inspirada na minha mãe. E uma professora jardineira. Então,
A minha mãe era professora de jardim de infância. E eu fui criada, né? Então, indo para a escola desde cedo. Então, ela era professora do estado, onde eu ia para essa escola pública desde pequena, então. E dali, aquela coisa, né? Inspiração e querer estar com outras crianças, querer ensinar. Colocava as bonecas, dava aula em casa, como muitas professoras também começaram lá na sua infância. Então, as minhas memórias de infância são muito disso, de já querer ser professora. E aquela professora que ensinava, né? Aquela professora que estava ali ensinando, né? E colocar no quadro, e dar as tarefas. Eu já queria fazer isso, né? Desde pequena. Então, assim, eu me construí na minha infância, né? Indo na escola desde pequena. Quando fiz, então, o meu fundamental e depois fui para o meu ensino médio, né? Eu já dizia para minha mãe, né? Sempre disse para minha mãe, quero ir para a escola onde tem o magistério. Eu quero fazer o magistério. E lá, então, eu fui quando eu consegui passar no Instituto de Educação General Flores da Cunha, que é aqui em Porto Alegre, uma escola de nome, estadual, pública, onde tinha o magistério, né, para fazer o magistério. Consegui passar, era na época tu escolhia, né, eu consegui entrar no ensino fundamental lá, no final do ensino fundamental, na 8ª série, antigamente, para depois escolher para ir para o magistério. E lá fiz o meu magistério. E então lá eu já sabia que eu queria ser professora, mas na época a minha professora era assim, né? Eu quero ser professora, mas não sabia que ia ser de educação infantil. E aí a minha mãe me disse uma coisa: tu quer ser professora para trocar fralda de criança? E eu fiquei pensando, ai meu Deus, educação infantil, eu vou só trocar fralda de criança? Olha só, isso. Deixa eu pensar quantos anos eu tenho, quantos anos eu tinha na época. Mais de 30 anos. Vou dizer 30 para, né? Por aí. Mas, não tem vergonha de dizer. Gurias, eu tenho 41 anos, tá? Então, por aí. Ninguém pensa que eu tô no 25, mas tá muito tempo. Então, assim, é bastante tempo. E a minha mãe dizia, não, você não vai ser professora de bebês, de pequenos, porque lá tu vai só trocar fralda. E fiquei pensando, mas será que é só isso mesmo, né? Bom, fui lá, fiz meu magistério, terminei meu magistério, já emendei a pedagogia, na época, a pedagogia pela UBRA, onde depois eu precisei trancar, não continuei por aí. Mas, então, desde então, me formei no magistério em 98, né? 99, já fui para uma escola de educação infantil. Porque eu disse, não, alguma coisa está errada, né? Só trocar fralda. Quero saber mais sobre isso, né? Porque o magistério tu aprende a dar aula, tem as metodologias todas. Eu digo que hoje eu me constituo uma professora que passou por esse magistério, acho que é importante. Às vezes acho que quem só fez a pedagogia não viveu um pouco desse, né, o que é passado ali para o magistério. Mas eu precisava de mais, agora eu tenho que descobrir o que é infância, o que é educação infantil. E assim, gurias, eu vi muita coisa, eu acho que nessa caminhada de 99 até hoje, né, sendo educadora, por isso que eu falo que eu sou uma educadora de chão, porque eu sempre trabalhei na área de educação infantil e eu sempre quis ser professora de crianças, e eu acho que essa educadora nessa caminhada toda que eu passei, eu me transformei muito, 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 muito. Lá em 2006, mais ou menos, eu já estava cursando a pedagogia na PUC, que não foi onde ainda eu parei, onde eu terminei de estudar, de concluir a pedagogia. Eu descobri a formação de professores. Tá? Fui para um curso profissionalizante aqui em Porto Alegre para educadores infantis, para ir para a escola. Aquelas pessoas que vão fazer o curso só de educadores, às vezes não têm nenhuma experiência na área, e que gostavam de criança e querem trabalhar com criança. E eu, né, fui convidada para ir nesse curso para começar a fazer algumas oficinas. Eu já tinha uma prática, já tinha uma experiência. Foi aí que eu conheci essa questão da troca
dessa partilha, como é bom compartilhar. Como era bom compartilhar o que a gente sabe. E às vezes, o que a gente pensa que sabe, porque as nossas convicções, não existe um discurso neutro, né? Ou tu fala e tu faz, ou tu não faz. É aquilo ali, tu tem que decidir, definir o que tu quer. E ali eu já comecei com educadores que queriam trabalhar em escolas infantis, ou às vezes, muitas vezes, educadoras que até algumas encontrei agora pela Convocar. Ana, tu me deu aula! Tão querida. Tão bom isso. E educadoras que tinham vontade de trabalhar. Só que a gente sabe que com um curso de educação infantil a gente não aprende tudo, né? É uma pincelada, é aquela coisa assim, eu vou te dar um certificado e agora tu vai aprender na prática, né? É a prática que vai dizer, né? Muita coisa. E aí, claro, eu acho que muitas foram desse curso, foram depois se especializar, foram depois fazer uma pedagogia. Às vezes a gente fazendo a pedagogia, mas não tinha tanta essência dessa prática dentro da pedagogia, que a gente sabe que também não tem, né? Claro que a gente estuda muita teoria, muitas coisas, mas ainda precisava de umas coisas mais práticas para ir para uma escola. Então, as pessoas estavam fazendo pedagogia, estavam lá fazendo curso, tinha educadoras que estavam começando lá nos seus 18 anos, querendo o seu primeiro emprego, foram fazer o curso. Então, assim, foram milhares. Muita gente que passou. Eu comecei em 2006 e fui até agora, 2018, com esses cursos de formações, 2019, meados de 2019, onde eu dei uma parada um pouco, fui pensar um pouco mais nas minhas especializações. Mas o que eu gostava desse momento de partilha, de docência, era conversar a minha prática, a minha teoria e compartilhar com elas. Aí eu pensava assim, o que adiantava eu estar dentro de uma escola fazendo o que eu mais amava, sendo que a minha colega do lado, outras pessoas precisavam disso, sabe? Precisavam dessas inspirações. Então eu gostava de inspirar. Então chegava eu nessas aulas com uma mala de fantoche, com uma mala de livros. Era eu e, sei lá, tá vendendo? Não tô vendendo. Eu levava todo o material que eu podia, que eu tinha, e que eu tinha confeccionado nessa vida. E começava a mostrar. E falava para as meninas, olha, vocês têm que começar, vocês não têm que esperar a escola ter material, vocês têm que confeccionar o material de vocês. A época do EVA ainda, né, que a gente usou muito, né? EVA, mas tinha e usamos muito. Agora a gente tem essa consciência, né? De usar redução para poder usar outros tipos de materiais também. Mas eu tinha muito material, ainda tenho. Minha casa, meu Deus, é lotada ainda de material. E só que eu gostava de mostrar para as meninas. E meninos também, tiveram alguns meninos, mas poucos. E aí, né, esse compartilhar, esse mostrar e dividir já começou há muito tempo, então. E nessas aulas, eu dizia para as meninas, para as educadoras, eu posso chegar aqui para vocês e botar teoria no quadro, posso aqui mostrar para vocês muitos livros que tem sobre educação, e a gente ficar discutindo muitos assuntos importantes, que eu digo sim, que a gente precisa estudar, só que elas tinham pouco tempo. Às vezes era uma oficina de 4 horas e passava muito rápido. Então, mostrava muita coisa na prática mesmo para elas, o que era dentro da educação infantil, o que elas poderiam fazer. E isso me dava um prazer enorme, ir às vezes para o interior, às vezes aqui em Porto Alegre, muitas vezes no interior, e aí mostrar tudo isso que eu tinha. Bom, isso começou lá adiante, lá atrás, né? Ali por 2017, né? Quando começou a se falar muito sobre as pedagogias ativas, sobre pedagogia italiana, eu digo, meu Deus, eu vou ter que saber o que é isso agora, né? E agora, o que eu faço? Eu preciso estudar sobre isso, porque
para a gente poder falar sobre isso, a gente vai ter que estudar. Então, eu queria mais. O que eu sabia era pouco perto do que eu queria saber. E eu já tinha uma boa caminhada pela frente. E a pedagogia, em alguns momentos da minha vida, eu precisei parar ela. Eu tive filho, né? Eu tenho 2 filhos lindos, um de 25 anos e uma de 19, quase 20. Então, eu tive momentos, então, que todo mundo já teve na sua vida. Então, de parada. Só que eu nunca parei de trabalhar, né? Então, a gente continuava trabalhando, continuava sendo... Eu sempre fui pesquisadora de ficar olhando coisas... Já tinha muita coisa na internet, né? Ia desde o tempo do Orkut, depois passou para o Facebook. Orkut, eu também usei muito Orkut. Né? Eram os recursos que a gente tinha, Google, e aí, claro, né? E livros, meus livros do tempo, assim, que eram muitos livros com modelos de desenhos prontos, como fazer coisas que era só xerocar, né? E eram fazer coisas assim prontas, que hoje em dia, meu Deus, olha só o que eu tinha. Mas faz parte da nossa caminhada, faz parte do nosso crescimento. Sim. E hoje, né, a minha biblioteca hoje é com estudiosos e teóricos e pessoas maravilhosas que a gente tem. Então, hoje eu leio muita coisa que na época eu não lia. Na época eu tinha muita coisa pronta, né? Era aquilo assim, educadora de vamos lá, tem isso aqui, vamos lá, vamos fazer, que eu acho que dá certo. Mas estava sempre pesquisando. Quando eu vi que começou, a gente não tinha na pedagogia esses estudos, assim, eu comecei a ler, então, fazer as coisas além. A minha pedagogia que eu terminei, eu demorei 20 anos para me formar. 20 anos. E eu, 20 anos mesmo. Eu comecei em 99 e em 2019 eu me formei. Depois, eu nunca deixei de estudar, de pesquisar, mesmo eu não estando dentro da faculdade. E isso fazia diferença. Mesmo eu estando lá, eu estando com formadores, eu já tinha magistério, já tinha pelo menos o primeiro certificado da vida, né? E aí, o que eu fazia? Eu sempre pesquisava. E aí, quando eu fui terminar a minha graduação, aí na Uniriter, em 2018, né? Que foi o ano que eu concluí, né? A formação foi em 2019, mas eu terminei em 2018. Eu já estava outra pessoa, né? Já estava uma pessoa muito diferente. A minha docência, que era uma docência antiga, de uma pedagogia mais transmissiva, sim, porque os projetos partiam do que eu queria com as crianças. O trabalho era o que eu queria desenvolver com os meus alunos. Mesmo a gente sabendo, assim, eles ajudavam nisso, naquilo, mas era eu que levava. Era eu que trazia toda aquela parte, né, teórica e aquela parte assim, agora eu vou ensinar para vocês sobre os animais. Sobre o fundo do mar. Faz parte, né? Faz parte, exato. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque realmente é uma coisa que a gente fez muito. E depois eu olho para trás e vejo, olha quanto a gente cresce, quanto a gente amadurece, né? E quanto a gente tem ainda para aprender. Eu digo, é só ainda para aprender. Hoje, depois dessa formação, ali em 2018, 2019, fazendo a pós, agora entrando na especialização em educação infantil, e eu vejo, meu Deus, agora o que eu ainda tenho a aprender pela frente. E eu digo assim, quem está começando agora, não para. Quem está nos seus 20 e poucos aí, com toda a força, né, e tem muito ainda pela frente, não para. Porque eu, de uma forma ou outra, a gente tentou, conseguiu, né, todas as dificuldades de ser mãe, né, e ser nova, e aí tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer tudo. Eu cheguei, mas ainda tem muito que aprender. E aí foi, né, foi a formação de professores, de educadores, e troca, muitas vezes entrava nos espaços para dar aula, e espaços com professores formados há muito tempo, assim,
escolas do estado que contratavam a formação e agora eu vou ter que falar para eles. Então é que nem eu falei para os meninos hoje, né? Eu não tenho mesma, não tenho vestir uma carapuça e mostrar uma pessoa que eu não sou, né? Então, ou tu mostra aquilo ali, ou tu não adianta querer mostrar outra cara, tu não tem isso, né? E aí foi indo, né? Fui me constituindo assim, uma professora, uma educadora de chão, de batalhas, de muito crescimento nesse tempo todo. E aí, agora, de 2019, né, fazendo as pós, estudando um pouco mais e sempre trabalhando. Eu ainda trabalho na escola privada em Porto Alegre, em educação infantil. Né? Então, tive outras experiências. Tive uma experiência como coordenação pedagógica também, né? Aí, voltei para a sala de aula, voltei para a sala, voltei para a turma, ter grupo, né? E sou muito feliz com o que eu sou agora. Mas, o que eu estava falando, que a gente aprende, né? Eu acho que eu nunca pensei em fazer uma docência compartilhada. Eu nunca, para mim, assim, a professora sabe tudo. Era da época, assim, que ali a professora tinha que dominar todos os assuntos, né? De uma pedagogia totalmente transmissiva, né? Do tempo que porque a gente veio dessa criação, a gente veio, né? Dessa educação onde tu está lá e o professor está lá para ensinar, né? Eu vim disso, a minha mãe era disso. Eu estava um tempo atrás fazendo as arrumações aqui em casa e eu achei os materiais dela mimeografados para as crianças de educação infantil. Eu guardei algumas coisas, porque eu disse assim, isso aqui é relíquia, isso aqui faz uma parte de uma história, né? Verdade. Porque a gente passou por isso, de uma mimeógrafo, depois as partes de muita coisa de xerox, até o próprio EVA vai fazer parte da nossa história. Né? É uma coisa que a gente fazia e quando veio para, olha só que coisas que dá para fazer, que coisas maravilhosas, encantadoras, salas preparadas para a entrada das crianças, né? No início do ano. Meu Deus, se não tivesse a sala preparada, se não tivesse aquilo tudo lá, isso faz parte de um crescimento. Eu digo assim, a gente tem que olhar para trás e ver tudo que tu já passou. Não adianta a gente olhar para trás e dizer, ai, meu Deus, me arrependo disso, me arrependo daquilo. Não, tipo, faz parte do que tu cresceu, né? Ai, a Ana querida tá aí na live, Ana Paula Stoll. A ideia era de pré-escolarização, preparar para a alfabetização. Ainda bem que estamos mudando essa concepção. Sim, Ana, que bom tu trazer isso. Porque eu me constituí muito dentro da escola infantil como professora, uma educadora dos maiores. A minha maior experiência foi com as crianças de 5 anos saindo da escola. Tenho muitos hoje até como amigos no Instagram, no Facebook. Meu Deus, são todos meus alunos aqui. Fazendo faculdade, né? Se formando já. E aí eu vejo assim, eles são ótimas pessoas hoje, sabe? Era diferente. Era uma visão diferente, de uma pedagogia diferente, de uma docência diferente. Hoje eu já faço de outra forma, mas não é que foi errado, foi no momento, era aquilo ali. Agora é importante a gente olhar assim, ó. Aí que vai entrar um pouco a convocar agora nessa minha fala. É tu olhar não somente na tua sala o que tu faz, sabe? Ficar muito isolado, isso aí também é muito falado, né? Fazer essa docência isolada, essa docência assim que não te ajuda, porque às vezes até essa docência isolada vai se transformar num professor esgotado, que é um professor que vai se segurando, vai fazendo aquelas coisas que dentro da sua própria sala e não, então compartilha com outros. E às vezes mesmo tendo às vezes até um educador já dentro da sua sala e junto, e não compartilha. Então isso vira um trabalho isolado dentro da escola. Então acho que a docência hoje, ela é uma docência compartilhada.
É uma docência que a gente aprende a compartilhar. Eu anotei algumas coisas aqui, ó. É uma docência, porque senão eu posso esquecer, né? Imagina. Eu tenho cola. Não. É uma docência que a gente aprende a negociar, confrontar as ideias, porque se a gente tem outras pessoas junto com a gente aprende a olhar e conversar com essa pessoa, negociar, confrontar, compartilhar, escutar, dialogar, fazer as suas concessões, flexibilizar posturas, calar e falar. Então, assim, todas essas palavrinhas lindas, maravilhosas aqui, eu precisei aprender. Porque na minha prática, eu fazia dentro da sala. Eu podia até mostrar o meu trabalho pedagógico para a coordenadora, para a diretora, mas eu fazia muito isso, eu fazia muito dentro da minha sala. Quando eu comecei a pensar que isso, já há um tempo atrás, né? Não muito agora, mas antes, que eu precisava dialogar e fazer concessões. Meu Deus, para mim era uma dor. Era uma dança de sofrimento. Como que eu preciso fazer aquilo ali? Como que aquilo ali não pode ser desse jeito? Tem que ser de outro. Aí fui começar a aprender. E tu sabe que tudo isso também, a saber se calar, saber falar e escutar, eu aprendi também com as crianças. Então, a docência compartilhada não é só com adulto. Adultocêntrica. Palavra que todo mundo tem falado agora, né? É com as crianças também. Então, nesse momento que tu tem agora, que a gente entra aonde o educador não é centrado no educador, não é centrado no professor. Centralização é a criança. É a partir dele. E olha que foi bem difícil esse pensamento chegar para mim, que não é a gente que sabe tudo ali. E ninguém sabe, né? E nem eles. Então comecei a pensar que, meu Deus, e agora aqueles projetos lindos, maravilhosos que a gente fazia? Onde é que entram? Será que a gente não vai mais fazer? Agora a gente mudou. A gente mudou porque é uma prática que vem agora totalmente, pesquisas que vêm deles. Né? Então, vem tudo isso. Ó, Ana, mudança de paradigma do ensino para a aprendizagem, protagonismo das crianças e dos educadores. Verdade. E esse protagonismo importante, a Ana me traz umas palavras que começam a devagar aqui. E o café está aqui. Né? Vamos lá. Verdade. Cafezinho. A Mara toma chimarrão. Ai. Ó, tá no chimarrão. Mas o meu chimarrão tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Mas eu tomei ele de manhã, não fiz de novo. Tá velho. Daqui a pouquinho eu já faço. Então, do protagonismo, né? Olha a Cris também. A Cris Mascarenhas, eu também trabalhei com ela. Pedagogia da escuta. Então, assim, esse protagonismo do professor é importantíssimo. Eu ia chegar nessa parte falando, depois dessa docência compartilhada, como é importante a parte da gestão, da coordenação, né, dentro da escola, aonde a gente pode pensar junto, onde pensar com os educadores da escola. Porque uma coordenação também não faz um bom trabalho se estiver sozinha, se fizer isolada. Se fizer lá dentro da sua sala, ou lá a coordenação. Está com uma interferência aqui? Não? Não? Então é só para mim. A coordenação sozinha dentro da sua sala ou dentro da sala junto com a direção, isso também não ajuda. Então, esse protagonismo dos educadores dentro da escola é muito importante. E isso a gente vai aprendendo também. Porque, às vezes, o que eu acho interessante para a minha turma pode ser interessante para a escola toda.
E, às vezes, esse compartilhar com outras pessoas vai transformando também as tuas ideias. Isso tem muito lá em Régio, né? Essas reuniões entre os educadores, entre as pedagogistas, né? De compartilhar, de estar junto, conversando e falando sobre a sua prática e chegando, às vezes, nessa de se ajudar uns aos outros. E isso é importante também nessa docência que a gente fala aqui, de o educador, o coordenador às vezes está numa posição assim que ele que tem que trazer a formação, ele que tem que trazer os textos prontos para ser lido, sabe? E em muitas escolas isso acontece ainda. E tem escolas que o coordenador está lá só para falar com os pais, só com as famílias. E quem está junto com as crianças são os educadores. Então, como que esse coordenador vai estar ajudando ativamente seus educadores se ele não participa? Então, acho que assim, esse de compartilhar entra muito então nas questões de dentro do grupo da escola. Quando a gente está dentro de um grupo da escola, a importância das reuniões serem umas reuniões formativas e umas reuniões de troca, reunião onde agora nessa época que nós estamos de pandêmica, né? Cada um está na sua casa, não deixar de fazer as reuniões, essas formações. Mas a gente tem que pensar, né? Porque o retorno, a gente tem que pensar no que mandar para as crianças, mas a gente tem que pensar nos educadores também. O que os educadores estão precisando? E o que eles estão precisando, assim, de um acolhimento, né? A importância do acolhimento dos educadores é muito importante, um grupo envolvido que se ajuda, com espírito de coletividade, de trocas e suportes. Olha só que legal, muito importante. Porque esse acolhimento do educador, às vezes a gente não sabe, agora a gente está vivendo uma fase que ninguém nunca tinha vivido essa experiência antes. Então, a gente essa fala do acolhimento, ela vem tão forte agora, mas ela também, em qualquer momento da nossa vida, a gente precisa de acolhimento. Aquele educador que chega, às vezes não tá muito bem, não está muito legal. Eu acho que a coordenação, a gestão, as colegas, esse acolhimento é muito importante na educação infantil. Como que a gente quer acolher uma criança, acolher uma família, se a gente não acolhe os próprios educadores? Então, que a gente pense muito nisso. Eu acho que a gente tem que se ajudar dentro da nossa escola. Começa por aí. E eu estava falando que essa pandemia, ela trouxe para mim muitas coisas ruins, óbvio, né? Porque hoje em dia, a crise nas escolas fechando, escolas sem uma previsão de abertura, alguns lugares abrindo, mas com aquela coisa ainda não sabe se vão continuar. Então, assim, tá bem complicado, né? Que Porto Alegre, principalmente, estamos nesses impasses, né? Mas a gente não pode esquecer que o nosso papel, a importância desse nosso papel para as crianças. Então, o nosso papel de continuar conversando com as famílias, de perguntando para eles o que a gente pode ajudar, isso já está há muito tempo. Então, a gente está desde março, a escola que eu trabalho, algumas escolas que eu conheço, estão desde março nesse diálogo, né? E são escolas privadas, a gente sabe que nas escolas públicas conseguir também, de uma forma ou outra, também, né, pensar e conseguir organizar isso de uma forma diferente, né? Que a gente sabe que é diferente da escola pública e da escola privada. Mas eu acho que essa é a importância de dialogar sempre com as famílias, qual é o papel do educador nesse momento. Qual é o papel de escuta, o papel de conversa, um papel que a gente pode tentar ajudar uns aos outros. E aí esse educador também precisa dessa ajuda. E aí que entrou muito o meu intuito de criar o Convocar a Infância. Então, eu estava lá, na minha casa, aqui, pensando, e aquela formadora lá de trás, que estava ainda em conclusão de uma pedagogia, que já compartilhava muito com outros educadores,
era pouco que ela sabia, era pouco. Tinha muito ainda que aprender, mas ela compartilhava. E agora, por que não pode compartilhar? Né? Por que não pode ter e ainda mais agora, um espaço que fique de um melhor acesso para as pessoas estão em casa, que a gente possa compartilhar isso. Então veio o meu pensamento. Comecei a olhar algumas lives, muitas, não é algumas, muitas, alguns nomes muito importantes da nossa educação, e começou a me surgir algumas coisas, algumas indagações, porque, que nem eu falei antes, a gente não sabe tudo, a gente quer saber, mas não sabe. E eu comecei a me perguntar, meu Deus, vou dar um exemplo aqui, pedagogia Waldorf. Se tu não vai para a prática, eu não sei o que era pedagogia Waldorf. E aí eu pensei, mas espera aí, eu tenho uma conhecida que trabalhou numa escola Waldorf e eu já vou chamar ela. Então, comecei coisas assim. Mas eu quero saber um pouquinho mais sobre isso, sobre esse assunto. Quem poderia falar comigo sobre isso? Aí eu comecei a pensar, mas espera aí, eu vou ligar para a pessoa, eu vou ligar pelo WhatsApp, eu vou ir no Google Meet, eu e ela lá no Zoom. Aí eu comecei a pensar, não, acho que eu vou compartilhar esses momentos com outros educadores, sem pretensões de grupo, de números e nada. Vou começar a compartilhar. E aí comecei a chamar educadores que eu já conhecia, amigas, colegas, ex-colegas, pessoas de outros lugares, e aí começaram a ir um para outro. Quando eu vi, estão nessas 2.700 pessoas hoje, né, na Convocar Infância. Que é uma coisa assim que eu, sinceramente, era uma coisa que eu amei nesse momento, assim, de poder compartilhar. E são relatos indescritíveis, meninas, vocês não têm noção, assim. Só acordar um sábado de manhã, pós live de sexta, e uma enxurrada de pessoas falando sobre como foi importante aquela fala, e que fez refletir, e como a gente conseguiu ajudar, e como eu estou conseguindo ajudar dessa forma algumas pessoas, alguns educadores. Algumas pessoas me falando, tu me entusiasmou agora, eu estou criando uma página no Instagram para falar um pouco da minha prática e poder compartilhar. Então, assim, duas pessoas, assim, que já estão fazendo isso, porque pelas que eu sei, né? Pode ser que eu não saiba, mas que começaram a se inspirar e a querer fazer isso também. Oi? Motivaciosa. Sim. E compartilhar, porque assim, às vezes a gente está aqui na nossa casa fazendo mil coisas. Eu também. Já assisti live fazendo comida. Escutei live. Quem nunca, né? Escutando uma live, arrumando o quarto, arrumando a cama, fazendo uma coisa que tu tem que fazer dentro de casa. Mas, claro, que muitas lives depois, peraí, agora vou ter que escutar de novo, porque agora eu quero anotar, né? Mas eu disse assim, por que não poder fazer essa rede de troca? Por que não? E aí comecei, né? Ai, olha só que amor. Demorei um pouquinho, mas cheguei a tempo de escutar a conversa com essa professora de chão que eu tenho acompanhado e admirado muito. Que lindo, Ieda. E realmente, assim, aí tem pessoas que entram nessa rede, nas lives, e me mandam mensagem dizendo assim, parece que a gente está em casa conversando, sabe? Pessoas que no dia que acompanham quase todas, às vezes não acompanham, e às vezes me falam, eu não consegui entrar hoje porque a gente tinha uma reunião bem no horário. Como assim, a gente marcou essa reunião e a pessoa não conseguiu comparecer a essa reunião, sabe? E realmente a gente dá falta também. Fulano não veio hoje. Ou se tivesse assim, a gente numa reunião de professores e não vem, sabe? Então, assim, essa rede começou porque a gente estava precisando muito, muito compartilhar. E às vezes a gente na escola a gente está esperando, às vezes, eu estou esperando que a minha coordenadora faça uma formação, fale sobre esse assunto, e aí não falou. Então, por que não procurar essa ajuda nessa rede, né? E aí, dessa rede de troca, conheci muitas pessoas que hoje em dia eu digo, meu Deus, parece que a gente já se conhece há muito tempo. E
e pessoas assim que eu já admirava muito de livros como o Professor Altino, né? Imagina, queridos, queridezas, né? Eu já admirava, mas aquela coisa, assim, é ele lá, eu aqui, né? Tipo, Sim. Altino, né? E hoje eu vejo que não é, que sabe? Que tem um grupo que eu tô com ele, que ele dá bom dia, que manda recado, assim, eu digo, meu Deus, ele tá ali, eu sou aqui, sabe? Amigas que nem as meninas delas e o Chão, né? A Cimeia, a Marisete, a Karen, a Patrícia, que eu fui aluna da Patrícia, né? E ainda sou, eu tenho que concluir, ainda falta o meu trabalho de conclusão do curso de atelierista. Mas eu digo para ela, quando der, a gente faz esse trabalho, falta só o trabalho. Mas assim que eu conheci também nessa época de início de 2019, então quanta coisa assim eu tô aprendendo com eles, sabe? Agora poder conversar agora na próxima sexta-feira, amanhã conversar com a Jo do Ateliê Carambola, né? Trazer a Josiane Pareja Ela também é fantástica, né? Sim, poder compartilhar com outras pessoas essa conversa. E sexta-feira conversar com a Maria Alice Proença, sabe? Conheci pessoas maravilhosas. Imagina, né? Super fã dela. A convocar é uma das palavrinhas que a Maria Alice Proença fala, né? Que deixa eu ver. É convocar, evocar, e tem mais uma que agora eu esqueci. Mas são as 3 palavrinhas que ela fala muito na live dela. Então, imagina, tem uma ligação muito forte sobre a escolha da minha palavra, dessa palavra, né? E convocar, foi bom falar sobre isso. Eu tô adorando esse café pedagógico, eu vou e volto nos assuntos, tá maravilhoso. O convocar. Aí, é uma conversa de café mesmo. É uma conversa de café, né? Daí, falta os bolinhos, né? Um bolinho de chuva. É verdade. Aqui tá um tempo meio chuvoso, mas às vezes para e volta. E então, a convocar, quando eu pensava na palavra, meu Deus, agora que palavra eu vou escolher? Dana e suas lives não ia dar certo, não. Dana e sua conversa com a infância, tipo, e agora, Jesus, me ajuda. E aí comecei a pensar e relacionei muitas palavras que eu pudesse levar isso, né? Aí pensei, eu acho que preciso convocar as pessoas para agora vamos falar sobre infância. Convocar todo mundo. Vai ser uma convocação, porque convocar na escola, reunião, não pode faltar. Convocar, é convocação. Então você, poxa, convocar é uma palavra que é uma palavra de respeito, né? É uma palavra que, olha, peraí, vamos parar e falar sobre isso. E também é uma palavra assim, peraí, ó, tá na hora de a gente falar sobre a infância. Tá na hora que tu tá lá dentro da escola, né? Dentro da escola infantil, precisa saber sobre os direitos, precisa saber sobre o que a BNCC traz, né? Então, precisa trazer assuntos, é para ti mesmo, é para o teu profissional. Não é porque é bom para a escola, é bom para o teu profissional e que tu vai levar isso para onde? As crianças. Tudo quem ganha são as crianças, ali no final de tudo. Então era isso, tipo, vamos convocar. Então, vou convocar a infância, convocar para falar sobre a infância. E aí, né, tudo que veio sobre com aprendendo no dia a dia, nas terças, e aí comecei a pensar, e aí começou com uma live, e aí a coisa era demais, assim, era muita gente que tinha que falar, e aí tinha que demorar muito para vir, vamos fazer 2 lives mesmo, estamos aí para ajudar. E aí começou, né? E quantas pessoas que nem a Ana Paula Stock, conhecia a Gabi da Zelo, as meninas da Priscila, e pessoas falando de tudo que é assunto, e a ideia é não parar. Essa rede de troca, ela não veio na pandemia para ficar nesse momento pandêmico de ajuda, para a gente se ajudar sempre, sabe? A gente se juntar, dar as mãos e olha só quanta coisa a gente pode fazer pelo outro. A gente tem que se sentir felizes. Sair daquela caixinha que é a tua escola, onde tu faz as coisas só para tua escola, onde tu faz as coisas para tua escola, ser a tua escola, né, maravilhosa, top. Não, tem que ajudar os outros. E foi muito bom, porque as pessoas que têm falado comigo, teve um dia que eu meio que pirei, não sei se vocês viram. Será que eu tô fazendo a coisa certa?
Vocês me acompanham, né? Vocês devem ter visto. Você que eu tô fazendo a coisa certa? Ah, vou fazer sim. Porque ninguém falou nada mal, tá? Não pensem nisso. Quando eu falei, eu pensei, não, eu vou falar porque realmente eu tô me sentindo muito feliz mesmo em poder compartilhar, em poder trazer as pessoas para falar sobre a infância dentro desse canal. É o momento assim onde a gente fica, onde eu me preparo para estar ali, receber aquela pessoa. Às vezes eu não falei muito com essa pessoa, porque a gente sabe de todos os compromissos de todo mundo. A gente tem, às vezes, uma conversa prévia, mas muito rápida, que eu precisava conversar mais, não deu tempo. E agora, aí eu fico assim, encantada. Porque o que eu fico aprendendo naquele momento, sabe, com eles, e é como se eu estivesse do outro lado, que nem as outras educadoras, aprendendo junto, escutando junto, querendo mais. Aí às vezes as meninas falam, live 2, parte 2, eu digo, meu Deus, por mim eu já continuava ali, desligava e continuava a conversa, sabe? E aí é uma coisa muito doida, assim, de querer ajudar, de querer compartilhar. E aí, né, aí vem as partes sérias da coisa, né? Tem que ter a tua parte, né? Tente pensar o comprometimento que tu tem. Tu tem credibilidade. E tu tá tendo uma credibilidade em falar com pessoas que realmente vão mostrar os seus pontos de vista. Porque, querendo ou não, eu tô aqui mostrando o meu ponto de vista, né? A gente sabe que não existe uma receita de bolo. Ninguém vai falar uma coisa assim, é isso que eu faço, é isso que vai dar certo, então vamos lá e façam junto comigo, vamos junto. Não! Estou mostrando o que eu tenho hoje, eles vêm da minha experiência, da minha prática, das minhas leituras. É a partir daí que eu monto o que eu sei, né? E as partilhas que eu estou fazendo, tanto pelas lives, ou às vezes depois, assim, que a gente continua conversando, me enriquece muito, sabe? Então, aí tô louca por ler. Com certeza está muito bom acompanhar toda a partilha generosa e de pensamentos referenciais, conhecimento e reflexões sobre o educar e os caminhos que forem trilhamos. Então é isso, é valorizar mesmo o caminho que a gente teve, sabe? Então, assim, eu não... Hoje eu me considero uma pessoa pesquisadora, sim, porque eu estou pesquisando sempre, eu estou estudando. Então, eu tenho um grupo da pós-graduação em especialização em educação infantil aqui pela Unicinos, que é coordenada pelo Paulo Fock, e que tem maravilhosos professores. Meu Deus, na aula eu estou aprendendo muito, sabe? Então, eu sou aluna, educadora, professora que está pesquisando junto com outros educadores. Eu tenho um grupo de meninas ali que a gente se ajuda muito também, sabe? São colegas de profissão, então ali a gente troca muito. E às vezes eu fico parada assim, ai meu Deus, eu não consegui entender aquilo ali. Aí tu volta, às vezes a aula gravada, tu volta com as anotações, tu pensa, não, mas peraí, eu tô precisando pensar um pouco mais. Então é isso, sabe? Acho que todo mundo que faz isso é uma pessoa que está pesquisando, que é pesquisadora de infância. E esse mundo que a gente vive, que é um mundo tão desigual, né? Um mundo que às vezes nem todo mundo pode pagar um curso, nem todo mundo pode pagar uma pós-graduação. Nesse mundo onde às vezes esperam, às vezes, anos para passar numa faculdade pública, né? Mas às vezes não porque não querem, mas não conseguiram passar ainda e estão esperando para fazer essa formação. Então, quanta partilha a gente pode fazer, né, por meio das redes sociais, que é um pouco mais acessível para as pessoas, a gente tem que fazer. Vocês, meninas, também, com caminhos artísticos e pedagógicos, né? Eu acho que vocês devem ter parado e pensado muita coisa. Realmente, a gente também pensa isso. Como é bom compartilhar as coisas. Eu me lembro que quando... Bom aprender também, né? Aprender? Exato, compartilhar e aprender junto, né? Não quando começou a função do Pinterest, todo mundo passou o Orkut, Pinterest. Também eu peguei muita coisa lá. Mas, meu Deus, Lilian, era demais aquilo ali. E aí, nas minhas aulas lá da formação de educadores,
Aí eu botava no quadro, quase que fazia uma aula sobre tecnologia. Vocês baixem o aplicativo tal, vocês entram lá, vocês procurem a minha pasta, lá tá compartilhado, tem tudo. E aí eu, olha, ficava horas e horas falando sobre Pinterest, porque era uma forma que eu tinha como mostrar para elas, olha ali, ó. E lá já tinha muita informação de régio. Isso já é um tempo atrás. Lá já tinha muita foto. Já tinha muita foto compartilhada sobre educação com a natureza. E a gente olhava aquelas coisas e digo, olha só como tu pode fazer, que tu pode sair da folha 4, né? Sair que nem o Altino diz, sair daquela folha 4. E tu ir para compartilhar com outros, né, com outros materiais, né? E como foi importante assim, poder dizer assim, cada coisa que tu descobria, eu dizia assim, menina, não use o Facebook só para falar da vida dos outros. Digo, vão nos grupos de educação, aí mostrava que tinha educação infantil, olha só esses grupos aqui, não sei o que. Ai, olha só pro. Então, sabe, era maravilhoso isso, poder compartilhar. E agora de uma forma diferente. Querendo ou não, a gente tem nosso Instagram, onde a gente compartilha, né? Vocês também. Cursos, muitas coisas que tem, graças a Deus, surgido também gratuitos, né? E partilha, conversas, e cursos com baixo custo também que tem. Eu também, tem vários que às vezes eu olho de mas eu não consigo fazer. Às vezes eu vou fazer. Agora eu não consigo. Sabe? Tem que escolher, porque tem muita coisa boa. Sim, né? Sim, tem muita coisa boa. Sim, tem uns cursos do João sobre o brincar heurístico. João, né? Um querido. Encantadores, né? Vontade de fazer todos. E ele tem uma fala muito boa também. Eu falei com ele, acho que foi ontem que eu mandei alguns contatos e ele falou, vai lá, não sei o que, arrasa. Eu digo, tô nervosa. Ele, não, tu vai arrasar. Ai, meu Deus. Então, é um querido. E sim, eu recomendo muitas pessoas. Essas pessoas que têm vindo falar na Convocar, meu Deus, se eu listar aqui, eu posso esquecer de alguém, então não vou falar mais. Não esquecer de ninguém. Deus livre, vamos puxar as orelhas. Fazer a lista para não esquecer. E muitos deles trazem cursos online e importantes, sabe? Alguns ali trazendo os livros também, como, né, o Belas e o Chão, que lançou há pouco tempo. Tem sobre inclusão também, que foi a da Gabi, da Zelo, da Gabriela, também tinha. Gabriela e a Priscila, as duas falaram dentro da Convocar. Então, tem um livro sobre inclusão também muito bom. Então, assim, agora teve sobre argila também, né? Foi maravilhoso falar com a Débora sobre argila. Um dos materiais que eu disse para ela, a gente usava argila pouquíssimo. Argila suja. Argila dá sujeira na mesa. Né? Verdade. Argila sujeira na mesa. Vão sujar as roupas, as mães vão reclamar depois que tem roupa suja. E aí? É verdade. E aí foi mudando. De, meu Deus, hoje em dia a gente trabalha com argila. Brinca, explora argila, se puder, diariamente na escola. A argila hoje está mais à disposição na escola do que antes, não. Antes tu pedia para comprar argila, né? Então, assim, eu acho que assim, que a gente olha para trás e vê o quanto tu já fez e o quanto tu tem por fazer ainda na educação infantil. E é isso, meninas, assim, estou cada vez mais aprendendo. Eu acho que agora os próximos passos da Convocar, como eu estava falando antes, é não parar, é continuar. São processos assim que eu tenho para mim assim de muito estudo, né? Agora com a especialização e tendo também que ler artigos, então cada dia que passa assim a gente tentar ler um pouquinho mais, poder ajudar o outro também vai fazer parte dessa minha pesquisa, né? De trazer pessoas que possam compartilhar. Tenho falado com algumas pessoas de fora do nosso país também. Então, assim, claro que com a língua espanhol, porque é o que eu entendo, ainda um pouco.
Então, Uruguai, Argentina, Colômbia, o pessoal ainda fala um espanhol, assim. Então, de tentar trazer também algumas experiências de fora para mostrar também educadores de chão, né? A ideia é trazer educadores de chão. Eu já falei aqui, nós temos aquela live que algumas pessoas já viram também e curtiram muito, é um dos vídeos mais curtidos ali do Instagram, que é do Educadoras de Chão, que é onde educadoras de chão falam. Então, a primeira vez que eu fiz foram educadoras que estavam assistindo a live na hora, naquele momento, e isso foi uma ideia de dizer assim, não, eu quero saber quem assiste, está lá do outro lado da telinha, então vou convidar. Então, era um momento de compartilhar, e deu muito certo também. A segunda vez já foi um convite, então, vou trazer 2 educadoras da rede privada, para mostrar um pouco as suas experiências. E agora, a próxima Educadoras de Chão, que vai acontecer agora ainda em setembro ou início de outubro, que vão ser 2 educadoras da rede pública. Então, 2 educadoras da rede pública trazer um pouquinho dessa experiência, como que elas fazem, como que elas dão conta e como pode se fazer, tem como fazer dentro da educação pública também. Então, assim, a gente vai aprendendo, né? Não tem uma, como a gente diz, uma receita. Não tem receita de bolo. Né? As meninas que estão começando as páginas me perguntam, e aí, como é que tu faz isso? Tipo, não tem receita, não tem script. É tu conversar, sabe? É tu dialogar, é tu compartilhar. E assim como as pessoas falam, tu tem tantas... tu tem tanto conhecimento. Não, onde? Tô aprendendo junto. Não tem não. Eu tenho, como eu disse, agora é a credibilidade que estão me dando dentro desse espaço. É mostrar que não tem carapuça, que não tem uma pessoa dentro que é outra, é essa mesma que conversa todo dia, e que é uma pessoa que está estudando, que quer aprender mais, que aprende quando as colegas colocam uma live diferente, eu vou lá olhar, vou lá participar, estou aprendendo também, né? Claro que a gente não tem todo o tempo do mundo para poder ficar, mas o tempo que a gente tem, até fazendo um arroz, a gente está lá. Verdade. Com o nosso celular, podendo compartilhar, podendo escutar também as outras pessoas falando. E tem muitos assim, espaços dentro das próprias redes sociais que podem ajudar. E claro, e quando puderem, né, estudem, vão atrás. Eu acho que a gente não pode parar nunca de estudar. A gente tem que estar sempre procurando. Caderneta de anotação sempre, canetinha sempre, sabe? Dentro do espaço escolar é um grande centro de pesquisa, como a gente fala, porque aprender com as crianças essa docência, que é uma docência compartilhada, não só com as educadoras da própria escola, mas também com as crianças, né? Aprender com elas no dia a dia. Estou com saudade de poder aprender com elas, agora estou aprendendo fora, mas, né, falando um pouquinho dos meus encontros de Zoom com meus alunos também agora, os alunos meu e da Luísa, que é minha parceira, educadora parceira deste ano, que eu disse para ela que não vale, que o ano está quase acabando, então preciso continuar com ela. E a gente fazendo, né? Cada vez que a gente pensa numa proposta, propostas que começaram lá no início de um jeito, e hoje estão outras, né? Hoje tem outras propostas que já não funcionam mais, e aí a gente fica se reinventando, e sempre se reinventando como? Conversando com o grupo. Olha só, para mim deu certo isso, para ti tá dando certo? Na minha turma, no meu grupo dá certo. Mas no meu não tá dando. Mas assim, então, a gente tentar procurar ver como que dá certo pro seu grupo. A gente veio, a gente veio de partilhas de vídeos individuais, vídeos exclusivos para a turma, não postos na rede. Então, vídeos exclusivos da turma que eram para eles, tá? Mas era para o coletivo, mas eram para eles. Ok, deu certo no início. Depois a gente vê que não estava mais dando certo. Ótimo. Aí começamos o vídeo e encontros coletivos. Aí, nesses encontros coletivos, pelo Zoom, né? Pela rede.
Alguns entravam, outros não entravam. Aí eu comecei a ver que a minha turma não era a mesma coisa que o grupo da minha colega, que estava dando certo, e o meu não. O meu que estava dando certo era individual. Então, comecei a fazer os encontros individual, onde as profs, né, porque somos duas, junto com a criança, para poder conversar, para poder compartilhar, para poder fazer uma proposta. E aí foi o que deu certo. Mas pode ser que daqui a 2 semanas, uma semana, né, a gente não conseguir voltar, não dê certo também. A gente vai ter que pensar em outra coisa. Então, até isso, a gente vai aprendendo com eles, que eles vão fazendo. E que cada proposta, e agora fazendo essas propostas individuais, como cada um corresponde diferente do outro, né? E acho que foi por isso até que eles quiseram que fosse uma forma mais individual, né? Ai, meninas, falei bastante. Vocês querem fazer uma pergunta? Eu não consegui acompanhar o chat aqui, mas vocês estão acompanhando, né? Sim. Não. No Todo chat, mundo assim... elogiando bastante, né, Lilian? Muitos elogios no chat. Fica gravado depois, né? Não quero olhar. Fica, depois podes assistir. Então, assim, a gente só tem a agradecer essa partilha que você trouxe, né? Essa tua docência, né? Foi muito, muito bom escutar você falando, assim. Foi lembrando também no meu tempo, assim, lá, de mimeógrafo, de xerox, de livros com os projetos tudo prontinho já. Isso foi me recordando muita coisa, me vendo, ainda bem que eu mudei. É um processo, né, Lilian? É um processo. A gente precisava passar por isso. É como tu falou, verdade. Que durante as tuas lives tu também se encanta, né? Tu vai aprendendo. Posso dizer que aqui também fui aprendendo muito. E como disse a Lilian, fui lembrando da minha caminhada também, desde aluna, que também já tem um bom tempinho, né? Até quando eu comecei a caminhada como educadora, como profissional da educação. E quanta coisa a gente já viveu e quanta coisa a gente mudou, né? Foram muitos erros, mas erros tentando acertar. E a gente vai continuar assim, né? Muitas vezes errando, mas tentando sempre fazer o melhor e tentando acertar. É verdade. A gente não sabe, né? E pena se tem pessoas que pensam ainda desse modo, que sabem tudo. Então, eu acho que a melhor forma é a gente compartilhar, escutar. Acho que primeiro, escutar. Se calar para poder escutar o outro. Escutar e ver o que o outro tem também para falar. E também, né, dividir. Eu acho que isso vai ser sempre assim. A gente está aqui para aprender uns com os outros e eu acho que uma das únicas coisas que essa pandemia trouxe de bom, né, que é essa rede de troca. Eu acho que essa pandemia, sim, ela foi desastrosa para todos os termos e econômicos, para as escolas, de tudo que é jeito, mas a gente se segurou nessa rede de troca, né? Quantos educadores estão aí já estão sem seus trabalhos, estão com seus trabalhos suspensos e esperando, né, poder retornar. Então é isso, acho que a gente pode se ajudar, eu acho que quanto mais tiver pessoas que nem vocês a caminho, sabe? Eu digo a gente, mas é eu da Convocar, mas até pensei nisso, sabe? Agora acho que eu preciso de mais gente, mas eu acho que é a gente, porque eu acho que a Convocar não tô sozinha ali. Eu acho que essa troca eu deixo bem aberta sempre, nunca fui só eu. Acho que desde o início foi só nós e nós e nós. E eu acho que tantos lugares que tem para fazer essas partilhas, sabe? E é bom escutar o outro, é bom ouvir, né? E falar, e poder dialogar, e poder trazer. Eu só agradeço as pessoas que pararam no pleno 7 de setembro, poder escutar. Verdade, temos que agradecer. Eu acho que muita gente vai ver depois também. Eu acho que muita gente que não conseguiu, mas também vem depois. E a gente está aí, né, para ajudar. Quem quiser mandar, né, a gente está sempre aberto. Eu acho que a críticas e a conversas e a diálogos.
A gente continua, nossa trajetória está sempre aí no início. Verdade. Então, a Caminhos Artísticos Pedagógicos, então, só agradecer você, né, Dana, por essa conversa, então, esse café. Tá aqui ainda, tá esfriando já. Pois é, o meu também tá gelado já. Cadê o chimarrão, mulher? O chimarrão. O chimarrão. Então é isso. Muito obrigada por vocês terem me convidado. Eu disse para as minhas, meu Deus, vocês querem que eu fale? Olha que eu falo. Isso é uma coisa que eu tive que controlar também. Como o professor gosta de falar, né? E eu também. E na Convocar eu precisei aprender a isso. Aprender a escutar, né? Porque ali aquele momento da convidada a falar. E eu fui aprendendo isso e hoje eu só acho que eu consigo ser uma boa anfitriã escutando. Mas isso é para a vida também, né? A gente tem que aprender a escutar também. Isso é. E eu disse, e agora eu vou ter que mudar isso, vou ter que falar hoje. Trocou os papéis, né? Mudei. Mas agradeço mesmo, agradeço esse convite. O convite foi aceito com certeza direto, assim, não tinha nem dúvidas, né? E assim como eu aceitei, tem outros convites que eu já aceitei, e as gurias agora já vou começar também a divulgar aí que vão ter mais lives, eu vou falar, assim, acho que é tão bom dividir um pouco essa trajetória, falar sobre assuntos que são tão pertinentes para mim ainda, e tem muito ainda para a gente conversar. Muito obrigada. Mara, quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero só agradecer novamente, né, a você ter aceito esse convite, e foi maravilhoso te ouvir. Obrigado, Mara. Conhecer vocês assim, parece que a gente está, né, um na frente do outro, né? Quando passar essa pandemia, a gente pode tomar esse café pessoalmente. Verdade, é. Sim. Então, Dana, pessoal, é isso, né? E muito obrigada, tá? Obrigada. Então, tchau. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau.